É uma rotina muito envolvente, que tem muito serviço, muita coisa. Com certeza. E é uma rotina que a gente nunca acaba, cada vez a gente está sempre melhorando, uma aula nunca é igual a outra. Exatamente. Então, é uma atividade que pega a gente pela perna e não larga nunca. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, eu já fui coordenadora também, já fui diretora. Eu acho que toda pessoa, se possível, deveria passar por vários tipos de experiências dentro da gestão da escola, porque você aprende a ter outros olhares. Né? O professor chega, ele já vai direto para as salas dos professores, ele vai para as salas de aula, ele é quieto. O coordenador não, o coordenador já via um pouquinho mais do seu mundo, o leque dele já está mais aberto com relação à sua área ali, aos seus professores, aos seus alunos. E na gestão, então, com cargo de direção de escola, aí é um outro patamar também, que eu acho muito interessante, porque além de você ver a escola como um todo, você também tem que ver a relação da escola com a instituição. E com a comunidade. E com a comunidade. A direção, para mim, foi muito marcante, foi um aprendizado também, né? Porque, por mais que eu seja da área de gestão, é completamente diferente você gerir uma coisa privada de uma coisa pública, né? E na escola você tem muitos valores que você trabalhar, né? Você tem professores, você tem alunos, você tem funcionários, cada um com uma expectativa diferente de uma empresa que todo mundo tem a mesma expectativa, né? Você comunga das mesmas ideias. E na escola é um universo muito eclético. Principalmente uma escola como a nossa. Nós vamos ter pessoas licenciadas, vários cursos diferentes, pessoas que, como você, que da área técnica. Exatamente. E com perfis muito diferentes. Por exemplo, se a gente pega os cursos da área de saúde, então a gente é um pouco mais sensível, mais humanizado. Você pega os pessoais da área de gestão, ele fica no meio termo, ele não é tão frio, mas também não é tão humano também. Você pega das áreas muito específicas de exatas, por exemplo, na área de informática é um pouco mais tecnicista, digamos assim, é mais focado na coisa técnica. E você tem o pessoal do ensino médio, que também é um outro universo completamente diferente, que é um pessoal que já comunga de mais sonhos, né, que passa esses sonhos para os alunos. E esse universo, para você gerir tudo isso, é complicado. Né? E o grande lance de tudo isso, né, é você tentar ser uma bandeira única. Né? Harmonizar tudo isso e saber que, independente dos desejos de cada um, existe uma bandeira maior que é a bandeira da escola, que deve estar figurando acima de todas as outras. O ideal maior que todo mundo deve comemorar na escola é o ideal da escola e não dos cursos. Né? Porque eu sempre gosto de parafrasear uma frase do Raul Alfonsín, que foi o primeiro presidente da Argentina pós-ditadura militar, e ele dizia o seguinte, no discurso de posse dele, que na Argentina deveria tribular o poder de todos os partidos políticos, mas que acima de tudo tribulasse a bandeira da Argentina. E na escola eu sempre preguei isso, né, que tem que tribular a bandeira do ensino médio, a bandeira da enfermagem, da farmácia, dos cursos da área de gestão, da enfermagem, mas que acima de todas essas bandeiras tribulasse a bandeira do ensino. Porque só assim a gente robustecendo a escola, a unidade, nós vamos estar robustecendo todos os cursos igualmente. Né? Fazendo uma comparação grotesca, a mesma coisa se você fosse numa academia, só para treinar os braços, por exemplo. Então, só para treinar o lado direito do corpo. Então ia ficar uma coisa disforme. Eu acho que a escola é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar em todos os segmentos, em todas as áreas, para que ela seja forte, de alta representatividade na comunidade na qual está inserida, na região, na micro-região, né? E com a própria instituição. Eu acho que o maior desafio é exatamente isso, é fazer que essa bandeira tenha acima de todas as coisas. Nós já estamos terminando o nosso tempo, e aí
eu acho que vai ser uma pergunta meio enfatizada, né? Porque eu sempre termino todas as entrevistas perguntando para a pessoa o que a Escola Alcídio representou na sua vida. A escola, o Alcídio representou na minha vida, acho que a parte mais feliz da minha vida. Porque foi aqui que eu me casei. Né? Você namorou? Eu namorei aqui, noivei aqui, me casei aqui, tive meus filhos aqui, estou encaminhando os meus filhos aqui. Então, o Alcídio é um pedaço da minha vida, talvez o maior pedaço, do qual eu não abro mão, que ele é muito significativo, muito importante para mim, e que eu respeito e que amo de paixão. Então, falar do Alcídio é como falar da minha própria vida. Desculpe a pretensão, mas para mim é tudo. Realmente. E pelas entrevistas que nós temos feito, eu acho que até que Alcídio é uma escola considerada como ensino público de qualidade, uma escola de sucesso, justamente por conta da equipe. Exatamente. Porque é uma equipe eclética, como você disse, mas é que está a grande beleza da equipe. É uma equipe diferente e mas diferenciada. Ser articulado. Certo? Que, apesar de todas as diferenças, existe sempre aquele interesse maior que é a bandeira da escola. Exatamente. Esse é tudo. É tudo. Tá bom. Então, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua colaboração. Tá? Agradeço demais a oportunidade de estar falando da Escola Alcídio, né, da Escola do Coração. E desejo que todos que têm a oportunidade de trabalhar nessa escola, que trabalham nessa escola e que venham trabalhar nessa escola, que eu faça com muito amor, que eu faça com muito carinho, porque vale a pena. Então, você poderia ser um compromisso seu para o futuro, você escrever a história do curso de contabilidade na escola. Seria uma trajetória muito interessante, você vivenciou grande parte dessa trajetória e seria assim, uma experiência de muito valor, né, a construção da trajetória do curso de contabilidade, inclusive para que outras pessoas pudessem se inspirar e talvez escrever também sobre os outros cursos. E só quem é que está dentro do curso é que sabe. Sim. Né? As peculiaridades deles, as dificuldades, as grades curriculares, como você disse, você iniciou no curso de contabilidade, dando uma aula de estatística, que era uma coisa que você não tinha domínio, você venceu essa primeira dificuldade, que de repente poderia ter sido um empecilho para continuar, para você desistir de tudo e largar a mão, né? E mesmo assim, depois você participou do laboratório de currículo 2 vezes. Então, são experiências que merecem ser transcritas, merecem ser registradas. Exatamente. Não ficaram se perderem no tempo. Eu acho também interessante falar que teve uma vez, antes do curso ter iniciado, a professora Maria Isabel, que era a supervisora da Regional de Ribeirão Preto, ela precisava de alguém para dar um parecer no curso de contabilidade. Aí eu fui, né, passei um dia para ela em Ribeirão de supervisão, e só que eu não sabia que eu dei um parecer para o curso técnico do Brasil todo. Nossa! Então no MEC saiu o meu parecer lá, inclusive até o professor Milton, uma vez, que é o nosso diretor acadêmico, conversando com a Mara uma vez que eles foram fazer uma pesquisa do curso de contabilidade, e apareceu meu nome lá em Brasília, né? E eu falei assim, mas como foi? Não, isso aí foi um trabalho que ele fez junto com a Maria Isabel e tal. Então, quer dizer, são coisas que não acontecem por acaso na vida da gente, né? Então, nós já estamos quase encerrando, mas agora você me deixou curiosa. Nesse período do hiato do curso, você continuou ministrando
ministrando outros componentes aqui na escola ou você saiu da escola? Não, eu continuei na escola, continuou. porque tinha um curso de administração que abarcava muitos componentes de contabilidade. O próprio curso de vendas na época também abarcava né, os componentes de contabilidade. Então, e dava aula de curso de informática também, que é em organização empresarial e ética e cidadania. Ah, certo. Né? E tinha, né, teve um momento também que eu dei aula na enfermagem, de ética e cidadania, então a gente ia permeando pelos outros cursos, né, para sobreviver. Conhecendo outras clientelas. Exatamente, outros perfis. Pois é. Bom, nossa conversa é muito boa, quem sabe poderá se transformar numa outra etapa, numa outra entrevista mais para frente. Eu agradeço mais uma vez e acho que a gente pode então encerrar. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter atingido as expectativas. Tá, sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Estamos aqui na sala da direção da ETEC, professor Alcides Souza Prado. Hoje é dia 17 de janeiro de 2019 e nós vamos dar continuidade a uma entrevista que, por problemas técnicos, ficou entrecortada. E eu quero agradecer desde já também a presença da nossa ata, que é a Luciana Pazeto Paris Maciel, que sempre nos dá o suporte na filmagem. Então, o professor Luiz, muito obrigada pela disponibilidade novamente, né? E foi uma pena, porque o começo da nossa entrevista é que foi perdida por motivos técnicos. Então, nós vamos relembrar aquela parte e a parte final, então, já foi transcrita, inclusive. Ok? Tá? Na época, na entrevista anterior, nós começamos pela sua trajetória como professor. Né? Então, se você quiser fazer o favor de relembrar tudo novamente. É sempre um prazer, Tereza. Bom dia. Estar aqui falando sobre a trajetória escolar, que é um assunto tão fascinante, né? Porque muita gente não gosta de falar, mas que professor é vocação. Gosta de falar mesmo, tem razão. Mas realmente porque se você não se identifica, você não consegue ficar dentro de uma sala de aula, e é um negócio muito mágico, né? Porque ali você realmente transforma as vidas. Então é uma coisa fascinante. Na verdade, a minha trajetória como professor foi meio de paraquedas. Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo magistério, mas nunca me vi como professor. E fiz um curso de técnico de graduação em contabilidade, né, e ia enveredar pelo caminho empresarial. E até que só que eu sempre fui apaixonado pela escola, terminei a faculdade e ia fazer uma outra faculdade, porque eu não queria ficar longe da faculdade, da escola em si. Tive a oportunidade, fui convidado para vir dar aula no Alcides, né? Naquela época a gente fez um cadastro, foi no ano de transição da Secretaria da Educação, já era Ciência e Tecnologia, mas não era vinculado ao Centro Paulo Souza, né? Ah, certo. Então foi nesse ano de transição que ela foi para o Centro Paulo Souza, e então fiz um cadastro e tal, e comecei a dar aula, comecei dando aula de estatística, eram só 6 aulas por semana, e por incrível que pareça, a primeira aula que eu dei foi na classe da minha esposa, na época nós éramos namorados, e foi uma aula muito difícil, diga-se de passagem. Eu não sei se ela me tirou a liberdade ou se foi a estreia na sala de aula, mas, por exemplo, eu não conseguia pronunciar nenhuma frase no plural, RS não saía, e eu só ficava olhando no relógio, o que eu estou fazendo aqui? Só que a escola Alcides sempre foi uma escola muito acolhedora. Então, foi a terceira aula, a primeira aula minha foi na terceira aula. Naquela época não era em blocos, era aula de 40 minutos, 45 minutos. No curso de contabilidade, no curso técnico de contabilidade. E então, em seguida já era o recreio. A hora que eu entrei na sala dos professores, eu lembro como se fosse hoje, a dona Ruth falou, como que foi? Eu falei, uma tragédia grega. E realmente tinha sido, porque não tinha nenhum preparo, caí de paraquedas mesmo na sala de aula. E ela falou assim, não, a primeira aula sempre é mais complicada mesmo, depois você vai se acostumando, daqui 15 dias a gente conversa de novo. E fui dar a quarta aula. E na quarta aula já foi foi uma coisa mais fluente, me senti um pouco mais à vontade dentro da sala de aula.
E foi uma coisa que me apaixonei de uma tal forma. Naquele ano nós tivemos o concurso para efetivar todos os professores, né, porque todos nós estávamos sem vínculo, né, mesmo os que estavam aqui há mais tempo, que já eram concursados, mas como nessa transição, nessa vinculação com Santo Paulo Souza, perderam a indeterminação, digamos assim. Né? Foi aquele concurso lá em Campinas. Isso, foi realizado numa escola em Campinas. Então nós tínhamos um ônibus aqui na escola, verdade, e que nós saímos 4 horas da manhã para poder chegar às 9 ou 10 horas da manhã, não sei, em Campinas para realizar a prova. O ônibus furou o pneu. O ônibus furou o pneu e todo mundo numa apreensão danada, de medo de não chegar a tempo, perdeu o horário para fazer a prova, mas felizmente todos nós chegamos em tempo hábil. E foi um período também que eu me aproximei muito da escola, porque na época o meu coordenador era o professor José Hélio. Então eu estudei muito com ele, nós estudávamos muito, né? Então, por exemplo, de sábado a gente ficava trancado na biblioteca da escola estudando para o concurso. Eu ia na casa dele também estudar, e, enfim, nós passamos, né? Felizmente nós passamos. E aí começou uma história gostosa da escola, né? Porque aí você já tinha um vínculo e era um período que a gente era muito engajado, né? Todos os professores eram muito engajados, então a escola precisava, a gente respondia, não importava o dia nem a hora, né? E depois a gente foi aprendendo, né? A escola sempre proporcionou curso para a gente estar se aprimorando as nossas técnicas pedagógicas. Depois nós tivemos a coroação no microensino, da professora Sheila, que hoje parece que ela não se encontra mais no Santo Paulo Souza, ela está no MEC, né, trabalhando no MEC. É a última informação que eu tive, ela estava no MEC. E que foi um marco para nós da área técnica, porque os professores da área técnica nunca tiveram na graduação uma aula que pudesse, uma disciplina que pudesse orientar a postura em sala de aula, como dar uma aula, enfim, nós não tivemos essa preparação. E esse microensino foi um divisor de águas, né? Porque realmente não foi um curso só, porque depois, ao longo de um ano, 2 anos, não sei, todo sábado a gente vinha treinar. Verdade. A gente sorteava um professor, um tema, ele preparava o tema que ele queria, que ele mais se identificava, e no sábado ele vinha fazer uma aula de 20 minutos para todo o corpo docente, no sentido de estar aprimorando, né, lapidando aí a postura dele em sala de aula. Então, para a gente isso foi uma coisa muito gratificante e estou aqui até hoje, né? Nessa época eu trabalhava em empresas, né, trabalhava na Carol, depois eu montei um próprio escritório de contabilidade para mim, mas nada se compara a estar na sala de aula. Eu acho que essa é uma grande realização, porque realmente a gente transforma vidas. Luizinho, você sabe que, coincidentemente, várias pessoas que foram entrevistadas citaram esse concurso lá de Campinas, que foi um evento muito marcante na vida de todos, né? Que permitiu a indeterminação no Centro Paula Souza, e também na questão do microensino. Várias pessoas disseram isso que você disse, que foi muito importante, que deu mais segurança para o pessoal na parte de pedagógica, principalmente na área técnica, né? Sim. Que inclusive, como nós, na época nós tínhamos uma quantidade de horas de atividade muito boa para nós nos encontrarmos e fazermos capacitações. Essas capacitações foram feitas internamente, aproveitando tudo que foi ensinado nesse curso do microensino. Uma coisa interessante, né? Porque o pessoal da área técnica realmente ele sai. Quem veio para a escola veio como paraquedas mesmo, né? Recebeu um convite, vou ver como que é. Alguns se identificaram e permanecem até hoje, outros não mais, né? Não se identificaram e já saíram logo, né? Mas foi um curso fantástico que veio muito agregar na nossa postura. Porque até então, qual era o modelo que a gente tinha? A gente olhava aquele professor que marcou a vida da gente e a gente tentava imitá-lo, né? Mas é muito difícil, porque você tem que alinhar conhecimento e como transmitir esse conhecimento, né? Qual é a forma mais viável que ele
chegue até no seu público-alvo. Então, para isso, por mais que você se inspire, você nunca vai conseguir atingir isso se você não desenvolver algumas técnicas, né? E eu me conheci no V exatamente para desenvolver essas técnicas, né? Você chegou a fazer esquemão ou não? Fiz em Itaquaritinga. Ah, nossa, então foi um dos primeiros. Foi a primeira turma. Primeira turma. Foi eu, o Tim, que hoje é diretor acadêmico, o professor Eduardo, que a gente chamava carinhosamente de Luizão, que não está mais conosco hoje. Mas foi uma turma muito grande na época. A Lígia também, que não está mais conosco, que era professora da enfermagem. E nós íamos de perua. Perua Kombi. A perua Kombi, porque a gente falava que ela que tinha tanta folga na direção, que a gente falava que ela não tinha folga, ela tinha férias. Né? E a gente ia todo sábado para Taquaritinga, e nesse curso também teve uma coisa muito desagradável, muito marcante, que foi um acidente, inclusive que vitimou 2 ou 3 professores que nós tínhamos lá, e, enfim, e ficou um curso que depois o clima ficou pesado, porque os sobreviventes também davam aula pra gente, e quando eles chegavam na sala de aula, a emoção era muito forte, alguns não conseguiam, começavam a chorar, enfim, mas teve esse episódio também lamentável, que foi essa perda desses colegas nossos, num acidente trágico. Pena, né? Porque é um curso que é uma iniciativa tão boa, Sim. e que depois teve bons resultados, os que se seguiram, né? Sim. O pessoal aqui da região fez em Franca, e todas as pessoas que iam no final. É difícil sair em pleno sábado e ficar o sábado inteiro assistindo aula. Hoje é mais fácil, porque você tem uma parte que é EAD, né? EAD. E Franca é um polo pertíssimo, né? Agora Taquaritinga já era bem longe, não tinha aula presencial, era todo sábado nós tínhamos que estar lá. E era sábado o dia todo, né? Então, lá em Franca também foi sábado, tinha aula de manhã e à tarde, né? De manhã com o professor, à tarde com outro professor. Lá também, a gente sempre tinha professor de manhã e professor à tarde. Sabe que uma das coisas mais gratificantes que eu já tive até hoje na minha vida de professora foi ser professora do Esquema 1. Nossa, eu adorava. Porque você chegava lá, você via que eu dei aula de estrutura e sobre currículo. Na primeira turma eu dei essas dois componentes. E a parte de estrutura, que é a parte legal, a parte da legislação, era difícil, porque você vai ficar falando sobre lei em pleno sábado à tarde. Nossa, mas aí eu procurei vincular a legislação com a época. E aí os costumes da época. E aí os alunos, que eram os professores, eles se identificavam. Nossa, eu lembro quando eu ia na escola que era assim. E quando eram classes separadas, sexos separados, porque o pátio também era separado. Então, foi uma situação assim, muito, muito boa, muito legal para mim. Eu achei assim, uma experiência ótima. E talvez também o público ajudou, né, Tereza? Porque pelo fato de ser professores, então contribuiu muito, né? Porque de certa forma há uma identidade, né? Professor tem essa identidade. E eu sou conhecida até hoje. Às vezes eu vou em numa outra escola, numa outra ETEC, e os professores me reconhecem. Eu não reconheço ninguém, mas eles me reconhecem ainda como professora do Esquema 1. Isso é gratificante, legal, né? Eu acho que uma das satisfações do magistério é isso, né? Que você agrega. Eu, por exemplo, encontro pessoas na rua que vêm conversar comigo e falam, meu Deus, quem é? Quem é? Eu também. Né? E certamente é um ex-aluno, depois no desenrolar da conversa, a gente acaba descobrindo e tal. Mas é importante, porque se ele lembra, se as pessoas lembram da gente, é porque a gente teve alguma importância na vida deles, né? De alguma forma a gente marcou. Então é mais umas coisas das magias do magistério. A Perua Kombi também foi para Franca, viu? Também fez o curso lá. Eu lembro. Desse episódio. Ô, Luizinho, você chegou a ser aluno da escola aqui? Fui. Eu fiz porque eu vim pra cá em 1978.
Em 1976, quando o ginásio industrial veio para esse prédio que é hoje, quando ele veio para cá, ele também trouxe consigo só o ensino médio. Então, todo mundo que fazia ensino médio no Instituto de Educação do Dr. Oswaldo vieram para cá também. Então, como eu terminei o ensino fundamental lá, vim fazer o ensino médio, e só que na época que eu fiz, estava estreando uma nova modalidade de ensino, que era o ensino primário, que dedicado às áreas biológicas, o secundário, que era a área de exatas, e o terciário, que era a de humanas. Fora isso, também tinha o curso de desenho mecânico. Esse permaneceu. E eu fiz na área de exatas, né? Eu fiz o curso secundário, e que depois também acho que não ficou muito tempo, logo já foi extinto, exatamente porque você tinha um foco num determinado assunto, só que quando você fosse prestar o vestibular, você não ia prestar com o foco que você estudou no ensino médio. Então, caiu de todas as áreas. Então, houve uma ruptura, né? E aí não funcionou e voltou ao sistema antigo, que era, você fazia uns 3 anos, com todos os componentes curriculares normal. Isso aí foi devido à Lei 5692, /71, que estipulou o primeiro grau e o segundo grau. Então, o ensino médio era chamado de segundo grau. Exatamente. Que com profissionalização compulsória. Inclusive, na época, o prédio que foi construído, foi inaugurado em 76, e recebeu todos os alunos que fariam o segundo grau da cidade aqui. Isso. E aí veio a turma do antigo Instituto de Educação de Orlândia, que passou a ser uma escola de primeiro grau somente. Isso, né? Isso mesmo aconteceu. Existem muitas histórias, né, com relação a essa transição do pessoal lá do antigo Instituto de Educação vir aqui para este prédio, né? Sim. Você tem alguma lembrança da época dessa transição, algum fato que você gostaria de comentar? Um desfile marcante, que foi em 1976, um desfile de 7 de setembro, que a Escola Alcide foi um show na cidade. Tinha vários pelotões, inclusive os pelotões com os alunos uniformizados com os uniformes das empresas, então ia com o uniforme do Brasil, da Morlan, né? Tinha também umas alegorias que as pessoas agachavam, ficavam assim com roupas da cor da bandeira misturada, e quando eles agachavam, formava a bandeira do Brasil e do Estado de São Paulo no chão. Um carro alegórico que fazia menção à tecnologia, que tinha microscópio, com umas rodas que ficavam girando, com uns alunos lá, inclusive. Foi um trabalho de resgate do professor Nonino no clube de memórias, quando ele estava à frente desse projeto. Professor? Nonino. Guilherme. Guilherme. Sim, Guilherme. Tem razão. Então foi uma coisa marcante. A diretora da época era a Conceição Pereira Jorge, né, quando eu entrei para cá era a Conceição. Não era o professor Luizinho? Não. O professor Luizinho já tinha aposentado. Acho que sim. Eu peguei já. Eu não sei se ela parece que era a diretora do noturno, para fazer curso noturno. Não sei se o professor Luizinho ficava no período diurno nessa época. Eu sei que havia 2 diretores, um para o noturno e um para o diurno. À noite era a Conceição. E isso daqui também foi uma experiência foi uma coisa até elitizada na época, né? Assim, ele dava um status ao Alcide, que é uma coisa que conserva até hoje, né? Mas foi um período muito gostoso. E aí você conheceu a sua futura esposa como aluno ou só na época quando você passou a ser professor aqui? Não, eu conheci ela fora daqui. Fora daqui. Eu trabalhava no hospital, ela também, nós nos conhecemos lá, né? E nesse ano que eu comecei a dar aula aqui, eu fiquei noivo. Eu fiquei noivo em outubro, eu comecei a dar aula em março, se não me engano, fim de fevereiro, comecinho de março, e em outubro eu noivei. Mas a minha estreia como professor foi ela. Você começou como professor em que ano? 1994. Em 94. Eu terminei a faculdade em 93, em 94 eu comecei a dar aula. E aí você, na sua trajetória dentro da escola, além de ser professor, você deve ter sido coordenador? Fui
fui coordenador em 97, 98, dos cursos de gestão de negócios, né? Também tive a oportunidade de fazer parte do laboratório de currículos. Porque o curso de contabilidade ele é um dos mais antigos da escola. Depois, por uma imposição legal, ele foi extinto, né? Porque ele foi extinto por quê? Porque foi retirado do técnico de contabilidade a prerrogativa de assinar balanço. Então a instituição achou por bem que deveria acabar com o concurso. Depois o mercado sofreu uma grande pressão porque havia uma falta muito grande desse profissional. Então a instituição reabriu o curso depois porque foi restituído o aluno do técnico de contabilidade assinar balanço novamente. Sei. E quando o curso foi reintroduzido no Centro Paulo Souza, eu tive o privilégio de participar do laboratório de currículo, de fazer a grade curricular desse curso. E depois, 2 anos depois, eu fui convidado para fazer a revisão do curso novamente. E nesse meio de tempo eu fiz também o laboratório do curso de gestão pública, que até então é um curso que era só ministrado no ETEC CEPAM, que é uma ETEC que fica dentro da USP de São Paulo. E fiz a revisão desse curso também. Então eu fiquei 4 anos no laboratório de currículo, 2 de contabilidade e 2 de gestão pública. Antes de eu participar do laboratório de currículo, eu fui a convite da professora Ana Isabel, que até então era nossa supervisora. Eu fui convidado para fazer uma análise, dar um parecer no curso de contabilidade do MEC, e todas as escolas do Brasil que ministravam o curso de contabilidade tinham que ter exatamente aquela grade que foi feita e tudo mais. Então também foi um fato marcante. São contribuições que a experiência de um professor onde se faz sentir, né? Você proporciona isso. Né? Justamente. Então, acho que o magistério agrega muito, né? Não só você traz essa experiência para a sua vida familiar, na educação dos filhos, enfim. Né? E o curso de contabilidade hoje é essencial, né? Sim, porque é um curso que é o que eu falo, se você for chão de fábrica, for operador de uma máquina, se você conhecer contabilidade, você vai ser um profissional diferenciado. E certamente você não vai operar máquina por muito tempo, porque a contabilidade tem uma visão muito ampla de toda a empresa, né? A contabilidade eu comparo muito com a medicina. Na medicina você tem um médico, depois tem um leque de especializações que ele pode fazer, né? Na contabilidade tem aí mais ou menos mais 30 oportunidades que ele possa estar trabalhando, né? Então todas as profissões derivadas da contabilidade. Analista financeiro, controle, por exemplo, né? A contabilidade atuarial, que é uma contabilidade rara e que é muito disputada por planos de saúde, planos de previdência social, seguros, né? Você trabalha com expectativas. Então, como você faz custo disso, como você faz projeção de uma mensalidade que seja justa para garantir os direitos da pessoa. Então, é uma contabilidade rara também. Enfim, tem um leque muito grande de atividades aí que podem ser feitas. E é uma coisa fascinante. Para quem gosta de conta, porque eu sempre via suas lousas lá. Era conta do começo ao fim. Mas a gente faz assim, sempre faz uma ligação que contabilidade é contas. Na verdade, a contabilidade não é um curso vinculado a ciências exatas, é vinculado a ciências humanas. Ah, é? Porque as contas que você faz na contabilidade são contas básicas, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. De vez em quando alguma porcentagem aí, não mais que isso. O fascínio da contabilidade está na leitura dos números, o que aquilo representa. Certo. Né? Porque como assim, se você vai no médico, ele pede um monte de exames para você. Baseado naqueles exames, ele vai dar o diagnóstico e traçar o tratamento. Na contabilidade também, você tem uma série de peças contábeis, você faz uma análise crítica daquilo, então você diagnostica a saúde econômica e financeira daquela empresa e traça metas, meios, né, para que ela seja uma empresa viável que se perpetue no tempo. Então é um fascínio. Interessante, realmente. Para finalizar nossa conversa,
porque senão nós vamos ultrapassar muito tempo, eu queria que você falasse sobre o cargo que você exerce hoje. Você atualmente é o diretor de escola, da escola, né? Você já está no segundo mandato, né? E queria que você falasse o que você acha a respeito dessa função. Olha, a direção da escola é um cargo interessante, mas ao mesmo tempo é um cargo muito solitário. É um cargo que você tem que tomar decisões e é você que toma as decisões. Por mais que você compartilhe, por mais que você democratize, há o ônus da sua decisão. Né? Mas é um cargo também muito fascinante. Né? Por quê? Porque quando eu entrei na direção, a minha expectativa não era de status, de poder, de nada disso. A minha expectativa era que eu pudesse fazer algo para os alunos. Né? Porque eu penso o seguinte, que todo magistério, toda função de uma escola, ela tem que estar voltada para a formação integral do ser humano. Né? Não só na cidadania, mas como um todo, na parte profissional, na parte pessoal. Então, a gente tem que, eu penso que a escola é esse instrumento que vai burilar esse aluno para você colocar na sociedade de forma proativa, que ele possa contribuir com a comunidade na qual ele está inserido. Então, e por mais que você tente implantar algumas coisas, você já foi diretora, você sabe que não é fácil. Não, é verdade. As suas ideias, por melhor que seja, nem sempre vão de encontro com os demais, há uma barreira muito grande para você implantar isso. Mas o fascínio permanece, o desafio permanece. Por quê? Porque você tem uma meta, um horizonte lá na frente e você tem que pensar como que eu vou chegar lá, como que eu vou trilhar o caminho para fazer isso acontecer. Né? E aí, só tem uma forma de você fazer isso, é dialogando bastante. Conversando com as pessoas, conversando com a equipe, conversando com os alunos, que você consegue ter mais ou menos um perfil disso e ver que linha que você vai adotar. Mas é um cargo difícil, não é fácil, é um cargo solitário, as cobranças são inúmeras, né? Porque infelizmente hoje também a escola é números e educação, na minha concepção, por essa visão humanística que eu tenho, ela não deveria ser número, deveria ser qualidade mesmo. E então a gente tem assim, uma dicotomia muito grande, né? Daquilo que você pensa e daquilo que você é cobrado. Né? Porque você falou assim, contabilidade é números e assusta, né? A escola também é números e assusta, da mesma forma. As taxas de demanda, de retenção, de evasão, tudo mais. Então tudo isso são coisas que e são metas ambiciosas que a instituição impõe, né? Não é coisa assim de 1%, 2%, não. É número grande, é 50% no mínimo. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande sobre a escola. Né? E uma das marcas fortes da Tec Alcídio é justamente que é uma escola humanizada. Exatamente. E sempre vê o aluno como um todo, como você disse, né? Eu acho que esse é o grande diferencial da escola, né? Porque você pegar, por exemplo, uma escola de ponta, particular, etc. Então, você tem um aluno que te dá resultado acadêmico. Mas o resultado humano, o resultado como cidadão, como ser humano, será que ele vai corresponder na mesma proporção? Porque se você consegue lapidar o ser humano para o mundo, para a vida, ele recupera a parte acadêmica. Sem dúvida, tem razão. Eu me lembro uma vez que, na faculdade, eu fui participar de uma reunião de representantes de sala, embora eu não fosse, mas eu fui naquele dia porque o representante não estava. Fui coordenador de curso, então eu estava reunido com todos os representantes de todas as séries. Então, alguns alunos, falando de professor, etc., falaram assim, não concordo com isso. Porque quando o curso está motivado, o aluno supera a licença do professor. E muito.
Então eu lembro que na época eles queriam dar uma bolsa de estudo para o aluno que participasse dos jogos universitários. Eu falei, aqui na faculdade nós não temos curso de educação física, então não faz sentido isso. Por que não dá um prêmio então, dessa envergadura para um aluno que desenvolve um trabalho, pioneiro, etc., que faz um estudo, enfim. Mas não dar um estudo para participar de jogos escolares, não faz sentido isso. Então eu vejo que a escola é exatamente isso mesmo, né? Você formar um cidadão e entregar ele para a sociedade em condições de se virar. E esse trabalho tem que englobar todos os níveis da escola, né? Sim. A parte dos professores, coordenadores, a equipe da gestão, e funcionários e o diretor. Sim, quem tem uma secretaria. E o diretor também, ele é uma ponte de ligação com a instituição. Sim, sem dúvida. E eu acho que a grande coisa, o grande ganho que a gente tem ao exercer essa função é ter uma visão mais ampliada das coisas, né? Porque você tem que olhar para baixo, para a sua escola, mas você também tem que ter um olhar para a instituição. Você tem que pensar o que é melhor para a instituição, o que é melhor para a minha escola. E procurar mediar, na medida do possível, né? Diante dos números que a escola tem. Na verdade, a gente é um porta-voz da instituição, né? Realmente. Porque é um todo, né? A escola pertence a um grupo de escola, ou um grupo grande de escolas. Um grande de escola com várias ambições, com várias metas né? Também tem os números deles. Né? Então, tudo eles são cobrados e repassam isso para a gente vai repassando também para a equipe. Né? Tem razão, tá bom. Então, é isso. Bom, eu acho que nós podemos encerrar nossa fala de hoje, porque você também já comentou algumas coisas em relação à parte que foi recuperada da entrevista anterior, né? E eu agradeço mais uma vez sua boa vontade, viu, Luizinho? Eu sei que hoje é um dia muito ocupado, porque é o primeiro dia das matrículas do ensino médio, do técnico, do Medtech, do ETIM, e eu sei que vocês estão atribulados aí para atender a clientela dos pais que vêm todos alegres e felizes, né? Matricular seus filhos. É um momento, assim, atribulado da escola, mas é um momento feliz. Né? Porque quando a gente vê alunos chegando, novos desafios são impostos para a gente, né? E a gente procura receber da melhor maneira possível, porque o primeiro dia é a impressão que fica, né? Realmente. Então a gente procura estar acolhendo da melhor maneira possível, já para que ele se sinta parte integrante da escola, né? E assim facilitar o intercâmbio da gente, a conversa, o diálogo, e que a gente possa ser mais, que eles possam acolher mais as indicações da escola, né? as propostas da escola, enfim. E sempre tendo a marca auxílio, né? Sem dúvida. Eu acho que essa bandeira, ela tem que estar sempre estimulando acima de tudo, né? E nós temos que fazer sempre o possível e mais um pouco, para que ela se mantenha. Eu penso que exatamente quando o Raul Alfonsino, que foi o primeiro presidente da Argentina pós-ditadura militar, no discurso de posse dele, ele disse o seguinte, que na Argentina haveria de estimular todas as bandeiras de todos os partidos políticos, peronistas, né, enfim, mas que acima de tudo tremulasse a bandeira da Argentina. Eu penso que na Escola Alcides também deve ser a mesma coisa. Né? Nós temos várias bandeiras aqui de vários cursos técnicos, do ensino médio, do ETIM, enfim. Mas que no final, acima de todas essas bandeiras, tremule a bandeira do Alcides, porque o Alcides sendo forte, todos os nossos cursos serão fortes. Isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez, Luizinho, muito obrigada a você, muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande falar de uma coisa que a gente ama, que é uma coisa que a gente gosta, que a minha vida está aqui dentro dessa escola. É sempre um prazer e é uma coisa que é uma das coisas que eu vou levar além do túmulo, com certeza. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço.